Bem-vindo, bem-vinda a Carreira com Alma, podcast para quem já conquistou estabilidade, mas sente que falta propósito, conexão com o essencial. Aqui falamos de escolhas conscientes, talentos com sentido, liderança com a verdade e uma vida profissional onde sua alma também trabalha, porque trabalhar com a alma é amor em ação. O que fazer quando a tua carreira já não te satisfaz mais? Quando virou aquela rotina sem sentido, aquele piloto automático, quando você vai se sentindo desenergizado, cansada, quando não tem mais o brilho nos olhos, teu coração não canta mais, aquilo já não faz mais sentido. O que fazer? E mesmo com estabilidade, reconhecimento, sucesso, aparentemente está tudo bem, e ainda assim, dentro do teu coração, tua voz da consciência diz que não está bem assim. E aí bate aquele desânimo, aquela, luta para acordar de manhã, para ir trabalhar, fica olhando no relógio, que horas vai terminar isso, fica se distraindo com outras coisas, tentando fugir através da comida, através de vícios ou através de distrações, para tentar tampar esse vazio. Então, se você se identifica, esse episódio é para você. Estamos vivendo uma crise, uma epidemia de insatisfação, uma pandemia de insatisfação profissional. Então, por que isso acontece? Você pode pensar, é pelos desafios financeiros, é pelas pessoas difíceis do convívio do dia a dia, é sobrecarga de trabalho, muito trabalho, e pode ser, mas em geral é mais profundo. É o que a gente chama da crise da meia-idade, quando tudo já devia estar acertado, tudo já devia estar bom e parece estar bom, mas tem aquele desânimo, aquele cansaço, aquele peso, aquele vazio, porque há uma falta de significado, de propósito, de sentido, um desperdício dos talentos, dos dons, um desalinhamento de paixões, de valores. E aí quando me dizem, Maksuri, eu olho para minha agenda e só vejo obrigações. Maksuri, minha alma está gritando por uma mudança, mas eu não sei o que fazer, não sei para onde. Maksuri, eu não me sinto mais conectado com o que eu faço. Maksuri, estou preenchendo expectativas, realizando desejos que são de outras pessoas, não meus. Então, se você está vivendo um momento assim, provavelmente você tem entre 35 e 50, 55 anos. E às vezes acontece antes, às vezes acontece depois, mas é essa crise, né? E agora com toda a coisa da IA, da inteligência artificial, pode bater aquela insegurança, será que o que eu faço hoje vai ser substituído por uma IA? O que dá sentido para aquilo que é meu propósito profissional, mas também pessoal, né? Existencial. E é aí que eu quero trazer esse tema do Ikigai. Ikigai, em japonês, né? Uma palavra japonesa, quer dizer razão de viver, propósito de viver, o que faz a vida valer a pena. E é uma filosofia não só profissional, mas de vida, porque também abarca a parte pessoal, familiar, comunidade. E é uma filosofia que surgiu da ilha de Okinawa, no Japão, que é um dos lugares com maior longevidade, saúde, felicidade e prosperidade do mundo. Claro, aqui no Brasil não estamos na mesma realidade de Okinawa. É um lugar que a Segunda Guerra Mundial, né, Primeira e Segunda Guerra, deixou consequências muito ruins e conseguiram se reerguer, e ali em especial desenvolvendo um lugar com muita natureza, desenvolvendo uma qualidade de vida e um desenvolvimento profissional, uma colaboração em comunidade que trouxe abundância integral para todos, né? E o Ikigai virou uma moda aqui no Brasil, mas também tratado muitas vezes de forma superficial. Não sei se você já deve ter visto, são 4 círculos, como se fosse uma cruz, mas de 4 círculos que se interseccionam
e tem um quinto círculo no centro, né? Então, está interseccionando o quê? O que você ama fazer, o que você é bom em fazer, aquilo que o mundo precisa e o retorno financeiro por estar contribuindo com quem precisa, com aquilo que você mais ama e aquilo que você melhor faz. O problema é que muita gente acha que o Ikigai já dá uma resposta rápida, pronta, estilo Ocidente, né? Tá, me diz aí. Tipo, pergunta pro ChatGPT e pronto, acabou, né? E não, o Ikigai é uma construção através do autoconhecimento, através da experimentação, através de validação e através de uma evolução em espiral com um propósito evolutivo, ok? O Ikigai é mais, então, do que uma fórmula pronta, tá? E é o que vai juntar tua terra e teu céu, os resultados concretos, terrestres, mas com a tua alma que vem do céu, essa parte não religiosa, mas espiritual, onde está a felicidade, né? Então tem que ter a prosperidade material, os resultados concretos, mas também esse sentimento de felicidade constante, não só quando ganha muito dinheiro, recebe uma promoção, tem um sucesso no negócio. Isso são satisfações momentâneas, mas é necessário um contentamento, uma paz, uma satisfação interna constante através de desfrutar de uma jornada dia a dia e que vai realizar um grande sonho da tua alma. Por exemplo, eu tenho um mentorado que ele é engenheiro de produção, engenheiro industrial, e durante anos ele tentou se adaptar ao mercado tradicional, né, de engenharia, vem de família bem financeiramente, e ele conseguiu um sucesso, inclusive com a empresa da família e tudo, mas estava faltando essa felicidade interna, essa paz de espírito, esse propósito maior. Então chegou um momento que ele fez um inventário de Ikigai e reconheceu a paixão por inovar, a paixão e talento para inovar, para sustentabilidade ambiental e para uma espiritualidade universal profunda. E isso levou ele a um Ikigai, que é criar produtos sustentáveis que trazem um benefício para a humanidade, inclusive de evolução espiritual, que seja sustentável e que vai trazer uma inovação rentável para o mercado. E só para você ter uma ideia que ele criou um abajur orgânico. Não sei se você sabe que Wilhelm Reich, o criador da bioenergética, ele demonstrou de que é possível criar certos aparelhos. Ele criou uma caixa que nem a pirâmide, que vai concentrando, absorvendo energia cósmica e concentrando ali, e o que está ali não se decompõe, se energiza, pode ter cura também, pode servir para meditação. E ele descobriu como fazer um abajur que você põe em casa e vai energizando, ionizando todo o ambiente e também quem está nesse ambiente. Ele criou também uma piscina de ondas artificiais para ser usadas, né, nesses parques de surf artificial, mas com tecnologia não poluente, sustentável, à base de hidrogênio, e que, além de não fazer mal para a natureza, faz bem para a natureza e é muito, muito mais barata do que a que vem sendo usada e ainda produz calor para ser piscina aquecida. Então, olha só o potencial desse engenheiro, né? E conseguiu fechar contratos de muito, muito dinheiro porque se associou com empresas visionárias também, né? Então, olha só que legal. Como que você pode descobrir o teu Ikigai? Então, eu vou dar aqui uma fórmula, um método que tem esses 4 passos e um quinto passo, mas eu vou ensinar de uma forma diferenciada, mais profunda do que o mercado costuma
ensinar. Então, tá pronto aí? Com lápis, caneta, papel? Então é o seguinte, número 1, faça um inventário honesto dos teus talentos. Talentos, dons. Já no episódio 3, eu ensinei sobre o que são os talentos e como reconhecer os talentos, identificar os talentos, desenvolver os talentos. Então, se você não assistiu o episódio 3 aqui do podcast Carreira com Alma, vai lá e assiste para você saber tudo sobre talento. Mas, aqui resumidamente, talento é qualquer capacidade corporal, emocional, mental, sensorial ou espiritual, em que quando a gente está usando essa capacidade para a qual temos talento, e cada pessoa tem talentos diferentes, a gente se energiza, se sente forte, tem um desempenho acima da média, com facilidade, com rapidez, e gera um prazer enorme, é algo que a gente adora fazer e que faz muito bem feito, a gente aprende muito mais rápido do que quem não tem esse talento e consegue resultados superiores do que quem não tem esse talento, né? Normalmente, quando a gente descobre o nosso talento, tem 10 mil pessoas ao nosso redor que não têm aquele talento, é um grande diferencial. E se a gente descobre os vários talentos que a gente tem e como poder aproveitar na carreira profissional, né? E identificando com quem eu posso contribuir, seja pessoa física, pessoa jurídica, natureza, com quem eu posso contribuir, impactar, agregar valor para a vida dessa pessoa, ou dessa organização, ou desse meio ambiente, usando esses talentos, porque às vezes a gente põe numa caixinha, tenho um talento para tal coisa, e fica fechado na crença de uma forma tradicional de usar aquele talento. Mas a gente tem que abrir a mente, porque cada talento nosso a gente pode aplicar de formas que não são tradicionais, que são inovadoras, formas que a gente não tinha pensado antes nisso. Por isso que é bom ter um mentor, porque quando eu estou aí dando a mentoria, além de provocar a pessoa, fazendo perguntas, além dos talentos, né? E quando a gente já identificou os talentos, eu estou dando uma devolutiva lá do teste Emitol Pro, que é um teste que eu criei para escanear em meia hora, 40 minutos, mais de 600 talentos e ver quais são os talentos daquela pessoa que está respondendo o teste. Depois eu dou uma devolutiva sobre isso, mas venho provocando, né? E como é que você pode usar esses talentos? Como é que você pode combinar esses talentos? E dou ideias também, porque é um dos meus talentos, essa criatividade, e também já com 57 anos, toda a experiência no mundo, então gera muitas ideias por intuição, por experiência, por investigação, e a gente vai investigando juntos também as possibilidades, que muitas vezes a gente não vê aquela possibilidade, até que, essa forma poderia ser, olha, eu não tinha pensado nisso, né? Então, esse é o passo 1, os talentos, sejam os talentos que você desenvolveu, apostou neles, sejam talentos que você só usou como hobby, talentos que você deixou para trás, iguais são talentos, tem talentos até adormecidos que você tem que experimentar para descobrir, né? Ponto número 2 é listar tuas paixões verdadeiras, tá? O talento é o que você tem prazer, facilidade, se desempenha, entra no estado de flow, você esquece do tempo, esquece de você mesmo e aquilo flui com toda a naturalidade. Então esse é o talento. Ainda hoje eu falava para uma mentorada que é empresária e ela falou, não tem jeito, essa diretora que eu tenho aqui na minha empresa, por mais que eu tento ajudar ela a ter visão estratégica, ela não tem, ela é muito boa em supervisionar pessoas, mas não em criar soluções. Eu falei, aproveita os talentos naturais dela, tá? Ela pode até desenvolver mais fortalezas, mas 80% do foco do tempo você tem que apostar nos talentos dessa pessoa. Na natureza, aproveita a natureza dela, não força a natureza dela. Você quer outra pessoa, alguém forte em visão estratégica, que traga, então busca uma outra pessoa que tem esse talento desenvolvido ou para você desenvolver, né? O 2 são as paixões, é um pouco diferente. O que são as paixões? Atividades que você tem paixão.
assuntos, temas, matérias que você tem paixão. Você pode ver os filmes, os seriados, as revistas, os livros, os temas de conversa, atividades, pessoas, que tipo de gente que você adora ajudar, adora conviver, sejam pessoas parecidas a você ou diferentes de você. Pessoas que você, por experiência, uau, aquilo te energiza, esse tipo de pessoa, tá? Então, você pode analisar nos estudos acadêmicos, nos estudos extra-acadêmicos, no que te interessa conversar, escutar, saber, aprender, o que você mais está sempre vendo na internet, conversando a respeito disso. Então, fazer um inventário das tuas paixões, né? Depois que você fizer esse inventário, essa lista, aí você pode ir uma por uma para se questionar como que isso poderia ser aproveitado profissionalmente e ver se faz sentido ou não. Pode ser que tanto dos talentos quanto das paixões, alguns você veja que no final não faz sentido utilizar profissionalmente. Ou às vezes você vai experimentar, você vai investigar. Será que alguém tem esses mesmos talentos, paixões e está aplicando de uma forma que você nem suspeita? E que se você conhecer essa pessoa, você vai falar, uau, é isso que eu quero fazer, isso que seria maravilhoso eu fazer, né? Então, aí estão as paixões. Terceiro passo, que é depois, tá? Você já tem teu inventário de talentos, de dons, de virtudes, de habilidades técnicas e comportamentais. Vê também tuas competências, aquilo que mesmo que você não tenha talento, mas você tem conhecimento, tem habilidade, tem experiência, as competências também, principalmente se é uma competência tanto técnica quanto comportamental, que você tem mais de 10 mil horas de prática, ou seja, né, 10 mil horas, ou digamos mais de 3, 4 anos, mais de 10 anos, de 8, 10 anos, de praticar algo que você tem já conhecimento, experiência, prática, ainda que não seja aquele prazer, aquela facilidade, aquele desempenho fantástico, aquele dom, aquele talento, mas igual você pode aproveitar e unir com talentos, dons, paixões, né, essa alquimia das tuas fortalezas, do melhor que você tem para contribuir com o mundo, né? Então, o terceiro passo é você olhar para o mundo e aí poder investigar, pensar, questionar que público-alvo que é teu cliente ideal, que tipo de pessoas, que tipo de organizações, quem que está precisando muito de alguém como você, com esses talentos, com esses dons e virtudes, com essas competências, com essas paixões, que não está conseguindo resolver uma dor, um problema, uma insatisfação, está complexo de resolver e você, pela tua expertise, pelas tuas fortalezas, pelas suas paixões, pode ajudar essa pessoa a resolver rápido, resolver fácil, do que sem você. Ou realizar um desejo, um sonho, uma necessidade, um objetivo dessa pessoa, dessa organização, tá? Então, muitas vezes, o que mais a gente pode ajudar é em algo que a gente tinha aquele problema, ou aquele desejo, ou aquela dúvida, né? DDD, dor, desejo, dúvida, e a gente conseguiu resolver isso. E aí a gente vai, né, jornada do herói, ajudar outros que estão como a gente estava um tempo atrás. Essa também é uma forma de você encontrar teu Ikigai. E aí, olhando para o mundo lá fora, e muitas vezes você vai ter que conversar com pessoas que conhecem melhor o mundo do que você, ou partes do mundo, se aconselhar, ou ter um mentor, uma mentora experiente nisso, porque às vezes você não identifica porque você não sabe. E se viajar, se conversar com pessoas, círculo de contatos, com pessoas experientes, cultas, viajadas, você pode
Pode pesquisar também na internet, perguntar para a inteligência artificial, mas não se restrinja a isso. Nem tudo está aí. Ok? E aí, o quarto passo é você pensar em formas de gerar valor e ser bem remunerado, remunerada por isso. A não ser que você está buscando uma atividade não remunerada, filantrópica, para poder ser útil, contribuir, sem esperar um retorno financeiro. Aí você não precisa desse quarto passo, só dos 3 primeiros, né? E claro que o terceiro, de quem no mundo eu posso contribuir, pode ser uma coisa, empreendedorismo social, humanitário, ambiental, alguma causa que normalmente não tem como essas pessoas ou esse tipo de projeto gerar boa remuneração e que para você não está atrás de remuneração, e sim da satisfação de contribuir. Pode ser para isso, mas pode ser para ter um retorno financeiro. E aí também tem que ver se para ter esse retorno financeiro é uma startup, é um negócio, você tem que ser empreendedor, ou funcionário, ou ter uma MEI e ser um terceirizado, ou nos órgãos públicos, como um autônomo, um liberal, né? Ou combinando vários desses perfis. Então, não espere respostas rápidas e fáceis, porque é enganoso isso. Você precisa investigar, experimentar, leva tempo. Você tem que ter paciência, não pode ter muita ansiedade e querer rápido já. Isso leva tempo. Às vezes é rápido, mas por via de regra não é rápido isso. E aí você pode se tirar um ano sabático para isso, se tem condições. Então depende de cada caso, né? Vou contar um outro exemplo aqui de uma mentorada minha, uma advogada, que ela atuava no tribunal, mas aquilo ela até ganhava bem, mas estava fastidiando ela, estava cansando ela, estava um tédio, porque era uma coisa tradicional. E fazendo esses inventários de talentos, paixões, esse Ikigai, olhar para fora, ela viu que para ela o talento e paixão tinha muito a ver com família, relacionamentos, inteligência emocional, tá? E aí, só que ela não queria sair da advocacia, do direito, então ela foi buscar dentro do direito o que poderia mais conectar com isso, e descobriu que era o direito patrimonial, né, de patrimônio de famílias, e aí ela foi se especializar nisso e hoje está muito feliz, inclusive foi para Portugal levar essa inovação lá, e ela encontrou né, um buffet de advogados especializados nisso daí, e com o diferencial dela, ela se tornou uma multiplicadora dessa causa deles. Muito legal, um propósito bem nobre, né? Um outro caso, um profissional de TI, né? Uma profissional de TI, tecnologia da informação, que tinha estudado para isso, estava trabalhando numa grande multinacional na área de TI, tudo estava indo super bem, só que ela estava muito insatisfeita. Insatisfeita por várias razões. Uma, que o trabalho do dia a dia não enchia o coração dela de alegria. Ela não via propósito naquilo. Outra, que a chefia dela, um chefe que era muito tóxico, levava as pessoas a burnout, a competição com inveja, com um passando a perna no outro, então ela não estava legal. E aí, com o processo de mentoria e de Ikigai profundo, né? Ela fez o teste do Emitol Pro, fez a devolutiva e fez um processo de mentoria semanal durante um tempo. E aí é interessante como a sincronicidade do universo funciona, porque quando ela teve clareza de quem ela é, o melhor que ela trouxe do passado, e também os valores, né, as raízes, os valores dela, os princípios, os sonhos, o estilo de vida que ela gostaria e tal, quando teve isso tudo claro, começou a investigar, veio uma oportunidade ali da empresa que ela estava, dela ir para outra área, outro departamento e se tornar uma líder, porque ela viu que o Ikigai dela tinha muito a ver com desenvolver pessoas.
né? Ela é muito boa nisso de organização, administração do tempo, de tarefas, checklists, mas também de empatia, de escuta empática e de desenvolver pessoas. Inclusive, ela fez a minha formação, né? O curso online que eu tenho, que eu formo consultores e coaches de talentos, propósito, carreira com alma, e que agora vai estar se atualizando para uma formação de mentores e mentoras do meu método Passion and Talents. Ela fez também a formação, começou a aplicar como líder de equipe na equipe dela e se desenvolveu tão bem que a empresa quer que ela se torne diretora, né? Diretora. Só que o que ela quer é ir para a área de RH. E ela está então nessa transição para ir para a área de RH e poder ajudar todas as pessoas da organização, né? Então, olha só que legal. É um processo de construção da sua carreira e da sua vida com base em propósito, com base em talento, com base em paixão, com base em valores, né? E isso leva tempo, precisa de PP, paciência e persistência, tá bom? Então, meu convite é, se você está sentindo essa insatisfação no teu dia a dia, é um sinal, é um chamado da tua alma para uma mudança, porque você merece e é possível estar feliz no dia a dia, mesmo com o mundo doido como tá, e caos, e estresse, né? Muita gente com TDAH, muita gente com burnout, muita gente com depressão e adoecendo fisicamente, suicídios e tantas coisas ruins que acontecem no mundo. Temos que ser exemplo que inspire o mundo, né? Não parte do problema, mas parte da solução, tá bom? E é isso, trabalhar com alma, viver com propósito e ser um exemplo para outros, e de repente teu caminho é até se tornar um mentor, uma mentora, combinando tua experiência com metodologias como a minha para ajudar as pessoas aí no mundo, tua família, né? Tá bom? Então, te aguardo no próximo episódio. Compartilha aí esse episódio com quem você quiser para a gente poder ser agentes de transformação para o mundo melhor. Gratidão. Nos siga no Spotify, YouTube e Instagram para mais episódios, reflexões e práticas. E lembre-se, sua carreira e liderança podem ser expressões da sua essência. Trabalhar com alma é viver com propósito e realizar a sua missão maior.